Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, é sempre uma alegria, e esta alegria vem de Deus, da gente se encontrar para rezar, louvar, bendizer ao Pai da vida por tudo aquilo que Ele nos concede. É uma alegria ainda maior quando nós sentimos que a Igreja reza por nós sacerdotes, Obrigado, Dona Lúcia, pelas palavras, pelo carinho também. Vocês que me acolheram aqui, na São Paulo Apóstolo, vocês já estão bem mais tempo do que eu, Então, eu me sinto confortado quando eu sei que vocês rezam por mim, pelo meu ministério. Vocês sabem que o ministério do Padre é um ministério, a palavra ministério significa serviço, Antes de tudo, a palavra ministério significa serviço. E o Padre, ele é ordenado para estar a serviço do seu povo. Um Padre, ele deixa tudo, deixa seu projeto pessoal, deixa sua família, deixa sua cidade, deixa suas origens e vai pelo mundo aos irmãos. O nosso tema de hoje versa sobre os 7 sacramentos, Os 7 sacramentos da Igreja. Quando nós falamos em 7 sacramentos, quando nós falamos de sacramentos, nós nos referimos a quê? Quando falamos de sacramentos, nós falamos de sinais visíveis, sinais da presença de Deus em nossa vida. Os 7 sacramentos da Igreja, eles expressam os 7 eixos fundamentais de nossa existência. Na Igreja Católica, Apostólica Romana, encontram-se em plenitude todos os 7 sacramentos. Eles acompanham a vida do fiel desde o nascimento até a sua Páscoa. Isso eu ouvi uma vez de um bispo, um cardeal italiano, dizia: a Igreja cuida de nós desde o nascimento até a morte. Desde o nascimento até a morte. Então, os sacramentos e os sacramentais, os sacramentos são 7, e temos também os sacramentais, que são as bênçãos, as diversas bênçãos, norteiam toda a nossa existência. Sacramentos são sinais da graça de Deus, pois nos trazem a salvação que nosso Senhor Jesus Cristo conquistou para nós com os méritos de sua paixão, de sua morte e ressurreição. A Igreja é o grande sacramento da salvação que Jesus instituiu para ministrar os 7 sacramentos. Quando falamos da Igreja, falamos do corpo de Cristo, ao qual nós somos os membros. Nós somos os membros deste corpo. A Igreja, enquanto estrutura, ela tem o seu valor? Tem, mas ela tem um valor maior quando os seus membros estão reunidos. Por isso que a gente sempre fala: eu sou também Igreja. A Igreja não é somente o templo construído em pedras. Cada um de nós, alegoricamente falando, cada um de nós fazemos parte de um tijolinho que constrói a Igreja. Dizia uma música: eu sou Igreja, você é Igreja, somos a Igreja do Senhor, Então, nós fazemos parte deste corpo místico de Cristo, que é a Igreja, certo? Então, ela é o corpo de Cristo. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Os 7 sacramentos, eles foram todos instituídos por Jesus para a nossa salvação. E cada sacramento é um sinal eficaz. Temos
a água do batismo que nos purifica, que nos sepulta no pecado e onde nós ressurgimos para a vida nova. O batismo tem um caráter pascal. Temos também o óleo do crisma. Então, todos os sacramentos, cada sacramento transmite para nós o quê? A graça de Deus. Cada sacramento transmite para nós a graça de Deus. Ele depende dos seus frutos, da disposição com que a pessoa o recebe. O primeiro de todos os sacramentos, qual é? O primeiro de todos os sacramentos é o batismo, ao qual nós chamamos também de sacramento da iniciação cristã. Com o batismo celebramos o nascimento, a entrada na comunidade da igreja e incorpora-nos a Jesus Cristo. Sempre quando eu celebro o batismo, eu sempre recordo o pessoal. Agora, eu estou usando rigorosamente, conforme nos ensina o ritual, nos batizados, alguns batizados particulares. Recentemente eu tenho usado isso, começando o batizado na porta da igreja e fazendo toda a motivação para que as pessoas possam compreender e ao mesmo tempo vivenciar o sentido do batismo. O batismo é um ingresso na comunidade cristã. Nós nascemos para a fé, somos educados na fé a partir do batismo recebido. E quando nós ingressamos na comunidade, solenemente somos acolhidos. Antigamente, o batismo era celebrado fora da igreja. Se alguém já viu em alguns lugares por aí, alguma capela ao lado da igreja, é o batistério. A Brasília é assim, uma igreja totalmente moderna, Brasília, a catedral, mas aquela estrutura oval que tem ao lado da catedral de Brasília, se você desce a escadinha ali é o batistério. E dali do batistério tem um pequeno, que lá é tudo subterrâneo, tem um corredor que te conduz para o interior da catedral, lá em Brasília. Então aquela estrutura oval que tem ao lado da catedral é o batistério. Quando você ali é batizado, você é levado até a comunidade. Aí por isso que tem a procissão de entrada antes do batismo, depois de toda a motivação que você faz na porta, tem a entrada na comunidade, você é acolhido na comunidade, você é incorporado na comunidade. O batismo nos faz filhos de Deus, perdoa os nossos pecados, nos dá força para lutarmos contra o mal. No batismo, a igreja nos chama a seguir os passos de Jesus como servos. Olha que esta palavra, ela deve imprimir em nós uma identidade, Somos servidores. No domingo passado nós falávamos muito isso na homilia, na liturgia, Nós somos servidores, colocamos à disposição de Deus e da comunidade. Por isso que a partir do batismo recebido, quando nós ingressamos na comunidade, somos chamados a ser servidores. Todos aqueles que se colocam a serviço, todos aqueles que exercem uma função pastoral dentro da comunidade, e até mesmo aqueles que são assíduos na vida de oração, participantes da vida da comunidade, na Santa Missa, nos grupos de oração, vivem autenticamente a sua vocação batismal. Quando a criança nasce, ela entra numa sociedade onde o pecado é como que institucionalizado. O mundo é marcado pelo ódio, corrupção, guerras, concorrência, materialismo, consumo, injustiças. O mal o rodeia, quer influenciar e arrastar todos aqueles que vivem nesse mundo, assim como a água violenta do rio arrasta suas vítimas.
Este mal no mundo causado pelo pecado, nós chamamos de pecado original. Por isso que a igreja batiza crianças, né? Por isso que todas as crianças são batizadas. Antigamente era somente os adultos que eram batizados, né? Então, com o passar do tempo, a igreja também começou a batizar as crianças. Por quê? Porque quando nós nascemos, entramos numa sociedade marcada pelo pecado. É claro que a criança ainda não tem condições de dizer: quero renunciar às forças do mal, quero seguir os passos de Jesus. Aí tem os seus pais e seus padrinhos, dizem isso por ela e assim assumem a obrigação de ajudar a criança a vencer o mal, de mostrar-lhe sempre o caminho do bem. Foi Jesus quem mandou a igreja batizar. Isso nós encontramos em Mateus capítulo 28, 18 a 20, também no Evangelho de Marcos, o final do Evangelho de Marcos, 16, 15, 17, ide pelo mundo afora, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o batismo faz a pessoa participar da morte e ressurreição de Jesus. Aplica-se naquele momento o poder da morte de Jesus à criança. Ela morre misticamente para o pecado, onde é lavada, purificada na água, e renasce para a vida em Deus. Jesus nos resgata no batismo, pelo seu sangue e pela sua morte. O batismo faz do batizado um filho de Deus, membro de Jesus Cristo. O batismo apaga o pecado original e também os pessoais. Ninguém pode receber os outros sacramentos sem ser batizado. Por isso que o batismo é chamado sacramento da iniciação cristã. Em caso de morte, qualquer pessoa pode ser batizada. E ninguém pode ser batizado mais de uma vez. Recebemos o batismo uma única vez, porque o batismo imprime em nós uma identidade, que é a identidade cristã. Um outro sacramento é o sacramento da Eucaristia, É o sacramento da Eucaristia. Sabemos que a Eucaristia, ela é o quê? O centro da nossa vida cristã. Sem a Eucaristia eu não posso viver, A Eucaristia é o sacramento da iniciação cristã. É uma refeição viva de Cristo para a caminhada, para a celebração do encontro de irmãos, sendo o sinal do reino que deve ser sempre anunciado e construído. O banquete eucarístico antecipa-nos a alegria do reino, a união, a paz com Deus e com os irmãos, a fraternidade e também a partilha. Ao dizer que é o pão da vida, Jesus, quando fala, eu sou o pão da vida, é todo o capítulo 6 do Evangelho de João. É um longo discurso que Jesus faz sobre o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus nos comunica também que é necessário assimilarmos o Cristo em nossa vida, fazer nosso o seu programa de vida. Qual que é o seu programa de vida? Uma doação total, sem nenhuma restrição, uma doação total aos irmãos, ou seja, morrermos com Cristo para podermos ressuscitar com Ele. Em outro âmbito, faz necessário destacarmos que, ao celebrar a última ceia, que foi o momento inaugural, o evento inaugural do sacramento da Eucaristia, Jesus institui o sacramento da Eucaristia durante a última ceia, no momento em que ele estava celebrando a sua paixão, junto com os discípulos. Jesus quis imprimir um sentido todo especial. Uma vez que estava despedindo-se do mundo como homem encarnado, porque quando nós falamos de Jesus, falamos da sua dupla natureza, da natureza humana e também a natureza divina, ou seja, ele é homem e é também Deus,
Então, despedindo-se do mundo como homem encarnado naquele momento da instituição da Eucaristia, na última ceia, mas permaneceria com os discípulos na fé e no amor. Por isso que ele disse, e nós repetimos em todas as celebrações as palavras de Jesus na última ceia. Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será dado por vós. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança, que será dado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. E ao final ele disse, fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. É o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus presente no pão, para ser nosso remédio contra o pecado e o alimento para a nossa alma. Jesus disse, isto é o meu corpo, o meu sangue. Então, quando nós falamos da missa, falar da missa é a celebração do mistério da redenção, da nossa salvação em Deus, né? Jesus veio a este mundo para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados. O próprio nome significa Deus salva. O seu nome significa Deus salva. Então, celebrar a missa, né? Todos nós celebramos a missa, viu? Todos nós celebramos. O sacerdote, ele é o presidente da celebração. Por isso que às vezes eu corrijo o pessoal nas reuniões de liturgia, eu sempre corrijo o pessoal, os comentaristas. Nós não vamos receber o nosso celebrante, não. Vamos receber o presidente da celebração. Ou iniciemos cantando. Porque quem celebra somos todos nós que celebramos. Eu vou rezar a Santa Missa, eu vou participar da Santa Missa. Isso cria em nós uma disposição. A missa já começa no nosso interior. Quando nós nos colocamos à disposição, já em nossos lares, em nossa casa, para vir e participar da Santa Missa, da Eucaristia. Então, celebrar a missa é participar do mesmo sacrifício de Jesus. É a imolação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e enfatiza a sua importância para a vida espiritual. A missa, a celebração da Eucaristia, ela é o centro da nossa vida cristã. É o alimento espiritual, onde muitos de nós que somos de missa diária, participamos deste corpo de Cristo, que é a igreja. Nós comungamos do corpo e do sangue de Jesus. Participamos da Eucaristia, sinal da presença de Deus em nossa vida, em nossa caminhada de fé. Participar da missa, participamos da palavra de Deus, porque nos alimentamos das duas mesas. Nos alimentamos da mesa da palavra e nos alimentamos também da mesa eucarística, do pão partilhado. Então, é importante nós compreendermos e vivenciarmos esse sentido da missa em nossa vida. Às vezes eu fico pensando, muitos de nós não damos tanto valor à Eucaristia, Tem comunidades espalhadas pelo Brasil afora que não têm a Eucaristia todos os dias e muito menos aos domingos. Tem comunidades nas regiões mais periféricas do nosso país que o sacerdote vai 1 ou 2 vezes ao ano para celebrar a Eucaristia na comunidade. E os nossos irmãos protestantes estão tomando conta, Então precisamos rezar, precisamos de pastores. A Eucaristia também é o lugar, a missa também é o lugar onde nós dobramos os nossos joelhos e rezamos, suplicando a Deus que envie novos operários para a sua messe. Precisamos de novos pastores, precisamos de mais padres,
para celebrar a Eucaristia para tantas comunidades que necessitam. Recentemente, a nossa congregação, ela foi, semana retrasada, que iniciou a missão lá no estado do Amazonas, em Borba. 18 horas viajando de barco, de Manaus até Borba, que é uma prelazia. E ali nós iniciamos uma missão numa comunidade, numa área pastoral com 45 comunidades, para 2 padres e um clérigo. Eram 90, e o bispo dividiu. Tem uma outra congregação lá, religiosa, e o bispo dividiu essa área pastoral conosco. São 45 comunidades. Mesmo assim, é uma realidade muito desafiadora, porque poucos sacerdotes para levar Jesus Eucarístico para tantas pessoas e comunidades sedentas de Deus. Hoje nós estamos muito sedentos de Deus, Precisamos rezar, precisamos nos formar, nos preparando assim para testemunhar o amor de Deus na vida das pessoas. Diz o ditado, as palavras convencem, porém o testemunho arrasta multidões, Então, quando nós frequentamos a igreja, quando nós participamos da Santa Missa, isso deve ser motivo de alegria para nós, termos a oportunidade, porque nós vamos nos santificando a cada dia. A missa também, a participação na Eucaristia é uma ocasião também para a nossa santificação, E nós vamos buscando isso, na escuta da palavra, na participação, da Eucaristia. O outro sacramento que nós celebramos, o tempo está bem corrido, é o sacramento do Crisma. O sacramento do Crisma é o sacramento da maturidade cristã. O sacramento do Crisma celebra o tornar-nos adultos e acentua a ação do Espírito Santo, porque só conseguiremos ser verdadeiros cristãos se a força do Espírito Santo estiver em nós, tornando-nos mais adultos, tornando-nos também mais responsáveis. E assim acontece na família também. Os filhos adultos contribuem para a vida familiar, harmoniosa. Eles, enquanto adultos, podem assumir maiores compromissos. E desse modo é também na igreja. Eu sempre disse, desde quando eu cheguei, eu sempre disse, a igreja é a extensão do nosso lar. A propósito, ontem eu estava em reunião com os coordenadores dos Kids, porque esse ano eu quero fazer uma festa para as crianças, no mês de outubro. No mês de outubro quero fazer uma festa para as crianças. Vamos fazer o primeiro encontro das crianças no dia 1º de outubro, dia de Santa Terezinha, porque dia 12 vai dar na metade da semana e aquela semana todo mundo viaja, muita gente viaja. Então nós vamos fazer um encontro para as crianças no dia 1º de outubro aqui. E ontem nós estávamos estruturando todo o evento. Vai ser um evento muito bonito, se Deus quiser. E o tema vai ser Minha Igreja, Minha Casa. Porque nós temos que incentivar já desde cedo. Já desde cedo precisamos incentivar as crianças a terem esse sentido de pertença à comunidade eclesial. A comunidade eclesial. Nós vimos no sacramento do batismo, é o sacramento da iniciação cristã. E nós devemos cultivar nas crianças esse amor pela igreja. Então, nós vamos ter este encontro com elas na parte da manhã, no dia 1º de outubro, celebrando assim o mês das crianças, O mês das crianças. Então, na igreja, os membros adultos assumem compromisso com a comunidade. E nós incentivamos desde criança a assumir também esse compromisso com a comunidade. As promessas do batismo, compromissos assumidos pelos pais e padrinhos, são confirmadas por ocasião da crisma e passam a ser compromissos do cristão já adulto.
O dom do Espírito Santo que nós recebemos no sacramento do Crisma deve ser dinâmico. Assim, note-se bem que o papel do crismado deve ser o jejum, a oração e a esmola. São formas usuais de penitência, mas que podem perder totalmente o sentido se não estiverem vinculadas a um ato de arrependimento verdadeiro. Porque a penitência nos permite uma reconciliação com Deus e com a Igreja, além de trazermos a paz e a serenidade da consciência e a nossa consolação espiritual. Aproximemo-nos mais do confessionário. Vamos buscar uma confissão bem feita. Exige de nós uma preparação. Rezar, colocar-se na presença do Espírito Santo. Olhar, rever a nossa conduta. Vamos anotar, sim. Às vezes tem gente que vai confessar e reza o confiter, confessa a Deus Todo-Poderoso. Não, você vai falar de você vai falar dos seus pecados. Quais são os seus pecados? Eu pequei contra os mandamentos, eu pequei contra a igreja, né? Eu pequei os 7 pecados capitais, enfim, os pecados veniais. Então nós precisamos compreender tudo isso para buscar o perdão de Deus. O sacramento da penitência é o sacramento do perdão, da cura da ferida do pecado. Foi o primeiro sacramento que no mesmo dia após a ressurreição, Jesus instituiu. A necessidade de confessar-se com o Padre acontece quando existe entre nós um pecado grave, algo que cometemos contra a lei de Deus. A confissão com o Padre nos dá uma salutar humilhação e nos orienta na vida espiritual. Ele perdoa pela autoridade de Jesus, que pagou o preço do pecado com o seu sangue. Então é necessário confessar-se com humildade e sinceridade, não esconder nada. Não somos anjos. É claro que a igreja nos orienta a confessar-se ao menos uma vez por ano, por ocasião da Santa Páscoa, né? Mas, todas as vezes que sentimos a necessidade, precisamos procurar o sacerdote, precisamos nos aproximar do confessionário para a confissão. Nós vivemos num mundo marcado pelo pecado e cada vez mais o mundo está mais desafiador para nós. O quanto nos faz bem buscarmos assim essa orientação, né? A reconciliação com Deus, a reconciliação conosco mesmo, a reconciliação também com os nossos irmãos e irmãs. Elenco aqui alguns exemplos de matéria grave, de pecado grave quando nós cometemos. Não crer algo ensinado por Deus e a igreja, ou cultuar outros deuses, né? Isso é contra o primeiro mandamento. Blasfemar o santo nome de Deus, da Virgem Maria e dos santos, contra o segundo mandamento. Faltar à missa dos domingos e festas de guarda sem grave motivo, contra o terceiro mandamento. Matar, suicidar-se, abortar, crime abominável. Consentir os maus pensamentos, desejos, olhares, conversas, ações contra a pureza, contra a fidelidade, contra a transmissão da vida. Né? Roubar uma quantia importante, caluniar ou difamar a uma pessoa em algo grave. Esses são os pecados graves que nós cometemos. Né? Então precisamos buscar estarmos em graça, em estado de graça a todo momento. E isso nós conseguimos fazendo sempre uma boa confissão. Outro sacramento importante na nossa vida é a unção dos enfermos. A unção dos enfermos. A presença da comunidade na hora da doença, mais do que um rito, é algo que demonstra a união comunitária que Jesus almejava e
tanto pregou. Através da oração cheia de fé e confiança, pede-se ao Pai pelo doente nesta hora tão difícil. A graça especial do sacramento da unção dos enfermos tem como efeito a união do doente com a paixão de Cristo para o seu bem de toda a igreja. Não é o sacramento da morte. Durante muito tempo se falava assim em extrema unção dos enfermos como sacramento da morte. Eu vou receber a unção dos enfermos e eu vou morrer. Muitas famílias até hoje não gostam que o padre administra a unção dos enfermos nos seus doentes. Agora, existem situações muito delicadas, né? Por exemplo, eu fui ungir uma senhora antes de ontem, 10h54. 1h da manhã ela foi a falecer, porque estava muito grave a situação. Mas quantos doentes que eu já ungi e que hoje estão muito bem de vida, né? Melhoraram a saúde, recuperaram a saúde, porque existem várias orações dentro do ritual da unção dos enfermos, para doentes, para pessoas com idade avançada, para pessoas em perigo de morte, né? Então, existem vários, dependendo da situação do doente, que a gente vai fazendo ali a oração. Não é o sacramento da morte, mas é o sacramento que nos ajuda a receber, né, a nos unir com a paixão de Cristo para o seu bem, para o bem de toda a igreja. É o sacramento que nos dá um reconforto, a paz, a coragem para suportar cristamente os sofrimentos da doença ou a da velhice. É um sacramento também que nos perdoa dos nossos pecados, se o doente não puder obtê-lo com o elo do sacramento da penitência. É um sacramento que nos ajuda no restabelecimento da nossa saúde, se isso convier à salvação espiritual. E também a preparação para a passagem à vida eterna. Então, o sacramento da unção dos enfermos, ele tem essa faculdade. E por último, o sacramento da ordem. Temos o sacramento da ordem, toda a igreja é um povo sacerdotal, mas existe também o sacerdócio ministerial. Difere essencialmente do sacerdócio comum dos fiéis que nós recebemos no batismo, que confere um poder sagrado para o serviço dos fiéis. Os ministros ordenados exercem seu serviço junto ao povo de Deus através do ensinamento do culto divino e do governo pastoral. Eu já disse bastante no início aqui, né, sobre o sentido do sacerdócio. Então não vou delongar muito a respeito desse sacramento da ordem, mas é o sacramento onde nós somos ordenados diácono, padre e também bispo. O sacramento da ordem ele constitui nesses 3 graus: o diaconato, o presbiterato, né, que é o sacerdote, e também o episcopado, que é a plenitude deste sacramento. A igreja só confere o sacramento da ordem aos homens batizados, cujas aptidões para exercício do ministério foram devidamente comprovadas. Então, cabe à autoridade da igreja a responsabilidade e o direito de chamar alguém para receber as sagradas ordens depois de um longo período de formação dentro dos nossos seminários, né? Dentro dos nossos seminários. Eu estudei de 2000 a 2013 para ser ordenado padre. Eu saí de casa, eu tinha 15 para 16 anos. Eu estou com quase 40, né? Então, estou muito feliz. É uma coisa que eu posso dizer para vocês, estou muito feliz com o chamado que Deus me fez. Foi Deus que me chamou. Todas as vocações específicas na igreja são um chamado de Deus, né? E o sacramento do matrimônio, a ação salvadora de Cristo, está presente em todos os momentos da vida, ao nascer e crescer, na doença e na morte, está presente quando 2 pessoas se amam, querem unir-se pelo casamento. O amor que nasceu, cresceu e amadureceu entre os cônjuges é abençoado e confirmado pelo sacramento do matrimônio, onde 2 pessoas comprometem-se a amarem-se mutuamente
e em fidelidade para a vida toda. E esse amor será fecundo e novos seres serão acrescentados à sociedade humana e à comunidade da igreja. Então, sendo o matrimônio um ato que traz grandes consequências para a comunidade, é concluído publicamente diante do sacerdote, das testemunhas e das assembleias dos fiéis. As pessoas falam, o padre vai celebrar um casamento, o padre vai assistir o casamento. Quem celebra o casamento são os noivos. Sabiam disso? Quem celebra o casamento são os noivos. São eles que dão o consentimento, né? Mas o sacerdote, ele apenas assiste e dá a benção, Então são muitas as dificuldades que as famílias encontram hoje em dia. Assim, os casais precisam da graça do sacramento do matrimônio para resistirem unidos. E nesse sentido, a comunidade cristã é um grande apoio na luta contra tantos problemas que surgem, né? Nós assistimos, eu acompanho vários casais, várias situações, né? Vou nas casas, eles vêm até aqui. Então, eu procuro refletir com eles sobre a importância, a graça que Deus confere a eles de formar uma família. Isso é muito gratificante. Sobretudo quando vem, né? Quando vêm os filhos, quando nascem os filhos devem ser uma alegria que completa a vida do casal. Então, a família, nós celebramos há poucos dias, né, a Semana da Família aqui em nossa paróquia. A igreja olha com muito zelo, né, para as famílias, porque as famílias são a célula vital da sociedade, o santuário da vida. E no sacramento do matrimônio nós encontramos, né, esta união de dois seres que formam uma unidade. Os dois se tornam um para o outro, no amor, no diálogo, na partilha, né? Infelizmente nós assistimos tantas situações aí de famílias que se desfazem tão cedo, sem nenhuma maturidade. Às vezes casam sem nenhuma maturidade, falta maturidade na vida conjugal. Isso é muito triste. Mas nós vamos rezar também por todos os casais, pelas famílias de nossa paróquia. Porque nós almejamos que todas as famílias vivam em paz, no amor e também na partilha de vida. É isso que forma uma verdadeira família, né? E o sacramento do matrimônio é também um sacramento. Os sacramentos em si nos conduzem a uma vida de santidade. Quando nós recebemos, porque são sinais da presença de Deus em nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado, tá?